Olá, tudo bem? Na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o verbo. Isso mesmo, os verbos fazem parte de uma classe de palavras na gramática da língua portuguesa. Vamos entender o que eles são, o que representam, o que indicam e como são aplicados nas frases? Vamos lá! Então, os verbos são palavras que podem indicar ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso mesmo. Ações do tipo abaixar, levantar, olhar, sorrir, cantar, dançar, pular, correr, enfim, estudar. Tudo que nós fazemos, né? Todas as ações que nós praticamos são verbos. Mas quando eu falo eu estou, estar é um verbo que indica estado. Ser também é um verbo de estado. Mas chover, ventar, nevar, esses fenômenos da natureza também são verbos. Mas vamos entender um pouquinho mais sobre eles? Então, para a gente entender um pouco mais sobre os verbos, a gente precisa saber que eles variam, ou seja, eles mudam de acordo com o número, ou seja, nós temos o singular e o plural, né? Singular quando é só um e plural quando tem mais de um. Mas aí, como assim? Bom, isso significa, né, essa variação também influencia na pessoa. Por quê? Nós temos as pessoas do singular e as pessoas do plural. Então, quando eu falo no singular, eu tenho o eu, que é a primeira pessoa, a pessoa que fala, o tu ou você, no singular, né, que é a pessoa com quem se fala, e ele ou ela, que é a pessoa de quem se fala. Já no plural, eu tenho as pessoas nós, né, quando eu também participo da conversa, vós ou vocês, né, que é com quem nós falamos, e eles ou elas, a mesma coisa, de quem se fala, certo? Só que eu tenho a primeira, segunda e terceira pessoa do singular, a primeira, segunda e terceira pessoa do plural. Com relação à pessoa, no verbo, ou melhor, na pessoa vós, nós não usamos muito, né? Ou melhor, essa é uma pessoa que caiu em desuso. Hoje, né, na nossa linguagem usual ou coloquial, nós usamos o vocês ao invés de vós, certo? Mas nós vamos encontrar esse tipo de pessoa, né, na Bíblia, né, ou em textos mais antigos, certo? Bom, mas a variação do verbo, ela também acontece de acordo com o tempo. E aí, quais são os tempos verbais que nós temos? Pretérito, que é o passado, ou seja, quando a ação já aconteceu. Eu tenho o presente, que é o momento atual, certo? O hoje, o agora. E tenho o futuro, que ainda vai acontecer. Então, esses são os três tempos verbais que nós temos e que também fazem com que o verbo mude ou varie, né, de acordo com o tempo. E nós também temos a variação de acordo com o modo. Mas, nesse momento, nós estamos trabalhando o modo indicativo, que é aquele que indica certeza, certo? Além do modo indicativo, nós temos verbos no tempo, no modo subjuntivo e imperativo. Bom, além da variação no tempo, na pessoa e no número, nós também temos o verbo variando de acordo com um modo. Mas, nesse momento, nós estamos trabalhando os verbos no modo indicativo, que são
que é um modo que indica certeza, certo? As ações realmente aconteceram ou vão acontecer. Não tem dúvida nesse caso. Mas os outros dois modos que nós ainda vamos aprender é o modo subjuntivo e o modo imperativo. É muito importante a gente saber também que o verbo tem diferentes conjugações. E aí, na primeira conjugação, nós temos os verbos terminados em ar, né? Por exemplo, falar. Bom, na segunda conjugação, nós temos os verbos terminados em er. E aqui, no exemplo, correr. E na terceira conjugação, os verbos terminados em ir. E o exemplo, dormir. Isso aí. Diferentes conjugações. Nós temos as variações do verbo de acordo com o número, a pessoa, o tempo, o modo. Guarde isso aí na cabecinha, hein? Não pode esquecer. Então, vamos lá. Nós já sabemos que os verbos são palavras que indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Certo? Nós já sabemos que os verbos variam de acordo com o tempo, com o número, com a pessoa, com o modo. Mas e como é que nós podemos conjugar os verbos? Se liga. Se liga em um exemplo que é bem diferente. A cada tempo, o mesmo verbo, ele muda completamente. É o verbo ir. Veja só. No passado, o verbo ir fica assim. Eu fui, tu fostes, ele foi, nós fomos, vocês foram, eles foram. No passado. Agora, no presente, eu vou, tu vais, ele vai, nós vamos, eles vão, ou vocês vão, eles vão. Mas e no futuro? Eu irei, tu irás, ele irá, nós iremos, vocês irão, eles irão. Olha só que diferença. Por isso que a Pro trouxe esse exemplo para vocês, mas se liga no próximo. Bom, vocês perceberam que o verbo ir, ele fica completamente diferente de acordo com o tempo em que nós conjugamos esse verbo, certo? Mas se liguem agora no verbo estudar. O verbo estudar no passado fica: eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos, vocês estudaram, eles estudaram. Agora, no presente, eu estudo, tu estudas, ele estuda, nós estudamos, vocês estudam, eles estudam. E no futuro, eu estudarei, tu estudarás, ele estudará, nós estudaremos, vocês estudarão, eles estudarão. Com relação aos verbos que indicam fenômenos da natureza, é muito importante a gente ficar ligado na seguinte questão. Por exemplo, chuva. A palavra chuva é um substantivo, porque é o nome desse fenômeno da natureza. Mas quando eu falo na ação desse fenômeno, então eu tenho um verbo. Por exemplo, o verbo chover. Chuva é o substantivo, chover é o verbo. E aí, esse verbo eu posso conjugar, né, no presente, no passado ou no futuro. Ou seja, no presente, chove muito agora. Ou ontem choveu muito. A previsão do tempo disse que amanhã choverá. Veja que o verbo chover foi conjugado no presente, no passado e no futuro. Assim também com outros verbos, né? Ventar, trovejar,
nevar, né? Desde que eles indiquem um fenômeno da natureza, é importante a gente ficar ligado com relação a isso. Muitas das atividades que nós fazemos, nós devemos localizar o verbo e indicar em que tempo esse verbo ele está sendo conjugado, se no passado, no presente ou no futuro. Por exemplo, os meninos jogam bola. Presente, passado ou futuro? Os meninos jogam bola. Essa é uma ação que está acontecendo. Agora, se eu disser, os meninos jogaram bola, jogaram, essa ação já aconteceu, é passado. Mas, por outro lado, se eu disser, os meninos jogarão bola, essa é uma ação que ainda vai acontecer, portanto, futuro. Muito importante ficar muito atento com relação à conjugação e à aplicação na frase, para então identificar em que tempo esse verbo está sendo conjugado. Certo? É isso aí. Bom, então, vamos lá. Na nossa aula de hoje, nós vimos um pouco mais sobre os verbos, né? O que eles são, o que eles indicam e como eles variam, né? De acordo com tempo, número, pessoa, modo, né? E a forma como nós devemos conjugar esse verbo, certo? Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham curtido mais essa aula, que se vocês não se inscreveram ainda no canal, se inscrevam no canal e até a próxima aula. Beijo!